A Associação Nacional de História é uma entidade que congrega historiadores do país inteiro e foi fundada há 50 anos atrás. O Encontro de História em Mato Grosso do Sul, ele terá agora a edição de número 11, será o 11º Encontro de História e completa aqui no estado 20 anos da associação. Uma das preocupações do encontro deste ano será a história e a diversidade. A diversidade na história, tendo em vista o percurso ocidental especialmente, ela ocupa um lugar negativo, um lugar negado. Por exemplo, no mundo antigo, em Grécia e Roma especialmente, o diferente, o diverso, ele era visto como negativo, como não civilizado, como bárbaro. Os gregos, eles eram extremamente xenófobos e o conceito de cidadania naquela época era bastante restrito e negado a todas as pessoas que possuíam uma cultura diferenciada que não fosse a grega, e nesse caso ela era inferiorizada. Com o advento do cristianismo, o tratamento da diversidade ele não foi diferente. O diverso foi demonizado, especialmente no período medieval, tendo em vista um processo, uma tentativa de hegemonização de uma sociedade europeia construída a partir de bases unicamente cristãs. Na modernidade, especialmente após a Revolução Francesa, não aconteceu uma mudança significativa em relação ao tratamento dado à diferença. Por quê? Infelizmente, a construção da ciência ocidental, nos moldes positivistas, como nós a entendemos, ela serviu também para a cristalização de um modelo único de verdade. Essa verdade ela era construída com base em critérios locais, europeus, de validação do que fosse científico e do que não fosse científico. Consequentemente, os saberes, especialmente da Ásia, da África e da América, as nações, os povos que foram colonizados, foram subalternizados, foram relegados a um critério de crença, foram relegados a um critério de não ciência. E os saberes considerados, alçados ao patamar de ciência, foram somente os saberes europeus. Ou seja, o que nós chamamos então de modernidade consistiu na América Latina, na Ásia e na África como colonialidade. Infelizmente, quando no século XIX nós tivemos o processo de independência das nações latino-americanas, nós tivemos o fim político, formal, do colonialismo. Mas a mentalidade coloniada, no dizer do Leopoldo Zea, ela continuou. Ou seja, foram embora os colonizadores, mas continuou a mentalidade colonizada. Isso é o que autores da América Latina chamam de colonialidade. Tendo em vista que a colonialidade ela continua imperando na América Latina, especialmente em escolas, na educação, que é uma das áreas onde essa colonialidade é reproduzida, é que resultado da organização dos movimentos sociais indígenas e negros no Brasil e países latino-americanos, nós tivemos a aprovação da Lei 11.645 de 2008. E infelizmente essa lei ela veio tardiamente porque a nossa LDB, que é de 96, ela não contemplava no currículo das escolas o ensino da cultura e da história indígena e africana. Foi necessário então, não por bondade do Estado, mas por pressão da sociedade civil organizada, uma lei que tornasse obrigatório o ensino de história e cultura africana. Ou seja, como destacou Darcy Ribeiro, a matriz indígena, chamada por ele de matriz tupi, e a matriz africana, elas foram constitutivos na formação da brasilidade, elementos que constituíram a formação da cultura latino-americana e brasileira. Quer dizer então que a cultura na América Latina ela se expressa em termos de pluralidade, são culturas. No entanto, contraditoriamente, curiosamente, nossos currículos escolares na área de história, por exemplo, eles destacavam uma visão
também negativa da diversidade cultural. Por isso, o tema do 11º Encontro de História do Mato Grosso do Sul propôs como debate durante uma semana aqui em Campo Grande, na UCDB, o assunto História e Diversidade, Ensino e Pesquisa nas Fronteiras. O objetivo, então, desse encontro é socializar posturas historiográficas, publicações, livros e pesquisas que valorizem e promovam a diversidade cultural, seja ela de matriz indígena ou de matriz africana. Porque, como destacou o educador Lúcio Kreutz, a valorização da diversidade não consiste em outra coisa senão a promoção da qualidade na educação.